nós estamos aqui no Terreiro do Cobre e a nossa convidada de hoje é a mãe Valnísia de Airá, aqui de Salvador. Reabriu o Terreiro do Cobre na década de 80. Foi uma das 3 Ialorixás que escolheu o livro como um veículo de informação ancestral, não só de candomblé, mas de muita luta do nosso povo. Vai ser um prazer conversar com ela. Já estamos aqui no Terreiro do Cobre e hoje a mãe Valnísia é quem vai dar a letra pra gente sobre a nossa ancestralidade e cultura do candomblé aqui na Bahia. Valnísia, a gente gostaria de saber da senhora, né? Como que começa essa trajetória na ancestralidade? Ali aos 16 anos a gente sabe que a senhora foi iniciada no terreiro da Casa Branca, um dos terreiros também muito respeitados aqui na cidade de Salvador. Então, como que começa esse contato da senhora com a ancestralidade e que se desenvolve, né, até o processo da iniciação, até a senhora virar a Iá que a gente conhece hoje, né? Na verdade, eu fui escolhida para o sagrado desde, acho que, do ventre da minha mãe, né? Eu me iniciei aos 16 anos na Casa Branca, mas toda a minha vida, né, minha infância, foi dentro de um terreiro de candomblé. Né, como a própria Casa Branca, que era criança, e já ia carregar água lá nas fontes que ainda existe. Terreiro do Bogum, aqui o Jeje, e Patitiobá, um terreiro também. Então, eu tive minha infância toda ao redor dos terreiros de candomblé aqui do bairro de João Velho. E sou tataraneta, né, da fundadora que veio da África para a Barroquinha e fundou o Cobre, e Flaviana Bianchi, que é minha bisavó, trouxe para aqui, para o João Velho da Federação. Cheguei na Casa Branca para a primeira iniciação, na verdade, com 14 anos de idade, foi em 74. E já começando os primeiros passos, né, no terreiro de candomblé, que são vários, né? A gente começa, né, com o ubi com água e outras coisas mais que vão acontecendo em 74. De lá para cá, não saí mais, né? Só vou sair quando partir para o estado de origem, né? De lá do João Velho, Casa Branca. Me iniciei com 16 anos de idade para Orixá Irá, né? Meu pai, que eu tanto amo, tanto venero. E estou aqui agora no Terreiro do Cobre, né? Que reabri, que foi da minha ancestralidade, que não tem a ver com a Casa Branca, tem a ver com a minha família, a parte de mãe, que a minha família, a parte de pai, que é da Casa Branca, do João Velho. E estou aqui assumindo essa ancestralidade que fui escolhida por eles, né? É como eu disse, até o dia de partir para o estado de origem. Meu nome é Valnísia Pereira Bianchi. 61 anos, que eu sou de 59, 10 de maio de 59. E nasci e me criei no bairro do João Velho da Federação. Nasci na Ladeira Manuel Bonfim. Como que a senhora se enxerga assim, enquanto mulher, né, mulher negra, Ialorixá mãe, né? O que é que te inspira nessa caminhada de luta, nessa caminhada muito bonita aí na trajetória consagrado, né? Pois é, minha inspiração, eu acho que eu devo isso à minha mãe, sabe? Eu devo isso à minha mãe, que minha mãe era uma mulher retada, sabe? Uma mulher viúva com vários filhos, pariu 12 filhos e criou 6, porque 6 morreram. Sozinha, meu pai morreu, tinha 11 meses de idade, imagina. E ela nos criou carregando água, trabalhando de doméstica, mas sempre nos educou, né? Eu costumo dizer, ensinei, e aqui no terreiro mesmo, algumas filhas de santo minha, adolescente, que eu ensino, levante o corpo, postura, ensina como é que senta na mesa, como pega o talher, como come, que hoje eu vejo que tem aula de etiqueta na internet, mas eu aprendi tudo isso com minha mãe. A minha mãe me ensinou, e ela era uma mulher de Xangô também, né? Então eu tive essa experiência, eu herdei esse legado da minha mãe. Mesmo ela não tendo sido iniciada, ela tinha alguma iniciação, mas não, ela sempre resistiu ser de candomblé. Talvez se ela tivesse se iniciado, eu viesse depois de 27 anos, porque ela seria a Ialorixá antes de mim. Mas como ela não quis se iniciar, ela antecipou, eu acredito, né? Antecipou minha chegada. Então, eu me tornei essa mulher guerreira, militante, de movimentos e que faço várias coisas, mesmo sem ter ido para a faculdade
tudo que eu sei que eu aprendi. Aprendi a cozinhar muito bem com minha mãe. E muitas coisas que eu aprendi é justamente com a universidade, com a faculdade da vida. O cotidiano, no terreiro de Candomblé. Que o terreiro de Candomblé é uma escola, eterna escola. A gente aprende, por isso eu escrevi Aprende Ensinando. Porque a gente aprende todo um tempo. Se existe alguém que tem a pretensão de dizer que sabe tudo, não sabe nada. Que no Candomblé, todos os dias, você aprende uma coisa diferente. É que me empojarei, aoiô que me empojarei, ô doia, eruia, ô doia, é que me empojarei, aoiô que me empojarei, eruia. Muito bonito ouvir a senhora falar sobre as aprendizagens, sobre as coisas que a senhora aprendeu com sua mãe, né? Comparando-as às regras de etiqueta, que a gente começa a compreender a importância dos nossos saberes ancestrais, né? Dessa escola que é o Candomblé, dessa escola que é a vida, né? Dentro do contexto dos saberes que são passados de pai para filho desde sempre, através da oralidade. Né? E aí, pegando esse gancho dessas aprendizagens, dessa trajetória de luta da senhora, a gente gostaria de saber como que surge a caminhada contra a intolerância religiosa, né, que acontece no dia 15 de novembro, e por que dessa iniciativa, por que a senhora visualizou a importância dessa iniciativa nesse momento. Na verdade, eu costumo dizer, eu não gosto de dizer que essa caminhada é contra a intolerância. Né? Porque, na minha opinião, ninguém é obrigado a tolerar ninguém. Ninguém é obrigado a tolerar. Tolerância, não acredito que seja. Eu acredito que a gente precisa se respeitar. A gente se respeitando, respeitando a opinião do outro, respeitando a religião do outro, a orientação sexual do outro, a política do outro, respeitando o outro. Então, quando eu saí, há 20 anos atrás, de porta em porta aqui nos terreiros do bairro, pedindo permissão aos líderes dos bairros de sessão, de umbanda, de caboclo, de terreiros, pedindo permissão para começar essa história da caminhada, para a gente poder sair, porque você veja, o Candomblé hoje não, tem a rede social, que muita coisa mostra, muita coisa que a gente sabe que não é essência, mas que é mostrada, e aprende quem quiser também. E o respeito também, a forma que cada um mostra, que cada um na sua casa tem sua forma de cultuar, e diferente não é errado. Diferente é diferente, eu costumo dizer. Então, eu pedi permissão para a gente sair, reivindicar respeito pela nossa religião. E pedir paz, que o mundo está precisando de paz. O bairro precisa de paz, o país precisa de paz. Então, na minha intenção era isso, a gente se mostrar e começar a juntar o povo de Candomblé. Então, eu comecei essa história por isso, eles precisam respeitar. E hoje, ela se tornou um evento tão bonito, um evento ímpar, porque você veja, junta pessoas de todas as nações, né? Simpatizantes, todos de branco, reivindicando respeito pela religião de matriz africana, que sempre foi desrespeitada, discriminada, marginalizada, até mesmo porque é uma religião de negro. E você sabe, tudo de negro, né, é mais difícil, principalmente nesse país nosso tão desigual. Então, quando saímos, hoje que eu vejo milhares de pessoas cantando e saudando o sagrado, então, para mim, eu não estou mais nem preocupada com o desrespeito deles, né? Eu estou preocupada já em agora, dia 15, sairmos e continuarmos a saudar, reivindicar respeito e direitos a termos direitos. Um povo que luta e que sabe o que é resistência. Que faz a caminhada pelo fim da intolerância e de todas as formas de violência. Mãe Valnísia, a gente sabe que em 2014 a senhora assume, né, com a saída de Mãe Estela de Oxóssi como articulista e inicia esse processo da escrita. A gente gostaria de saber como foi a inserção nesse lugar da escrita, né, de poder trazer esses saberes ancestrais a serem visitados através da sua escrita, né, nesse lugar. Foi muito assim, eu fiquei no início meia
Eu já tinha escrito, né? Já tinha escrito 13 livros, não, 2. Antes de começar a ser articulista do Jornal à Tarde, já tinha escrito Resistência e Fé e já tinha escrito Aprendo Ensinando. E o que me inspirou, o que me incentivou a escrever foi que veio um historiador francês, Michel, há muitos anos atrás, né? E mais de 25 anos, para fazer uma pesquisa aqui no Brasil de doutorado com uma líder religiosa, um líder, de preferência mulher. Eu me vi sentada há vários dias falando da minha vida, contando da minha ancestralidade a um homem francês e branco, historiador, e que não tinha nada a ver com realmente, né, minha história. Eu parei, pensei, falei, gente, eu poderia eu mesma contar essa história. Eu poderia eu mesma falar, porque ele vai levar para a França, não sei nem o que ele vai fazer com esse material. E eu vou começar a escrever eu mesma a minha própria história. Mas eu tinha, assim, eu achava que só pessoas que tinham experiência acadêmica que poderiam escrever um livro. Aí perguntei ao professor, que você falou no instante, que foi seu professor Cosme, meu filho, eu gostaria de escrever alguma coisa sobre mim, sobre minha história. Eu preciso do que ele falou, de escrever o que a senhora quiser, o que a senhora achar que deve, o que a senhora pensar. Aí eu tenho uma casinha lá em Coroa, um lugar que eu faço minhas reflexões também, converso. Eu costumo dizer que o mar é a minha terapia. O sagrado do mar são meus terapeutas, né? Então, eu cheguei nesse espaço lá que eu tenho, estava um dia chuvoso, 9 de novembro, eu não esqueço a data. Eu peguei um caderno e um lápis e comecei a escrever. Comecei a escrever, e comecei escrevendo esse Resistência e Fé. Depois, que lançou, foi lindo, foi no dia dos meus 50 anos, né? Eu vi que eu ainda tinha alguma coisa para continuar. Aí comecei a falar da minha experiência enquanto líder do terreiro e experiência de chegada dos filhos, de pessoas, para justamente contar para eles, para meus netos, não só sanguíneo, não só biológico, como neto da família de Axé. Escrevi Aprendo Ensinando, né? Que é uma experiência que eu tenho no meu cotidiano aqui dentro desse terreiro. Né? Aprendo com as crianças, aprendo com os mais velhos e ensino também, é claro. Quando eu estava no segundo livro, fui convidada, né, pela tarde, mãe Estela estava cansada, né, idosa, e ela já me conhecia, que ela foi para o lançamento do meu livro lá, Aprendo Ensinando, que foi lançado na praça lá do Engenho Velho, que é meu terreiro, que eu fui iniciada. E ela começou a me acompanhar e conversar comigo, e dizer, menina, eu adorava quando ela chamava de menina. Menina, eu conheci sua bisavó, eu fico feliz de ver você aí fazendo esse trabalho, e eu estou cansada, você não gostaria de continuar escrevendo? Mas a escrita dela era uma, a forma de ela entender e ver as coisas, e a minha era outra. Né? As minhas reflexões, eu pensei, mas eu vou falar o livro que eu escrevi, Reflexões, das minhas reflexões. Eu sei que muita gente, eu não vou falar de axé, até mesmo porque cada um tem o seu, na sua casa, cada um tem o seu axé. E eu repito, é diferente, mas não é errado, que diferente é diferente. Então, falar de axé eu não ia falar. Eu digo, então eu vou falar da minha realidade, do que eu vejo aqui no bairro, do que eu percebo aqui dentro, ao redor do terreiro, né? A realidade do bairro, a realidade de Salvador, da Bahia, do Brasil. Que lindo, né? A gente entendeu que é esse aquilombamento. Aquilombamento. Né? Esse fortalecimento familiar do povo de Candomblé. O Evalniz é o Portal Sotero Preto, é um portal de cultura negra na Bahia, né? E a gente está sempre dando visibilidade e falando dessa cultura que, por vezes, são invisibilizadas, né? Dessas culturas, porque não é a cultura negra, mas sim as culturas negras invisibilizadas aqui na Bahia. Então, a gente gostaria de saber da senhora o que a senhora visualiza de importância em iniciativas como essa, de mostrar, né, a cultura negra aqui na Bahia. É uma luta sem trégua, sabe? Eu costumo dizer tanto que quando eu chamo meus filhos, meus netos e bisnetos,
não só biológico, como da família de axé, para pedir a eles que não desistam. A gente não pode desistir, porque a gente sabe que é difícil, mas nós temos a obrigação de continuarmos. Porque lá atrás, minha bisavó, imagine, em Senzala, a dificuldade que nossos ancestrais tiveram para manter essa religião, para manter esse culto do sagrado. E eles foram chicoteados, escravizados e mantiveram, que nós estamos aqui hoje livres, com todas as dificuldades, mas estamos aqui cultuando livre, reivindicando respeito, né, pela religião, mas estamos aqui livres. Então, eu peço aos jovens daqui, do Cobre e de fora, todo mundo no geral, que a gente não desista da nossa religião, do nosso sagrado, porque é difícil, vai ser sempre coisa de negro, vai ser difícil. Em qualquer parte, não é só na religião, na política, no trabalho, na faculdade, sempre, em qualquer lugar que a gente precise conquistar nosso espaço, vai ser sempre difícil. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode esmurecer. É ele dizendo que não e a gente dizendo que sim. Não é isso, minha filha? Isso. E isso que eu falo, se a gente perde a esperança, se a gente se esmurece, é isso que eles querem. Então, a gente só não pode esmurecer. É continuar o legado de nossos ancestrais, que foi muito mais difícil para eles do que para a gente. Porque nós estamos livres. E eles não. Eram escravizados, que chegou ao ponto de ter esse sincretismo hoje, porque eles tinham que cultuar Santo Antônio, porque não podia cultuar Ogum. Eles tinham que cultuar Santa Bárbara, porque não podiam cultuar a ancestralidade do vento, o orixá do vento, que é Iansã, que é Santa Bárbara no sincretismo. Mas hoje somos livres, cultuamos, né, todos os elementos da natureza, cultuamos o fogo, cultuamos o vento de Iansã, o mar de Iemanjá, todo o sagrado que tem no mar, de Oxum, né? E de todos os elementos da natureza, que é nosso orixá, nossa religião. Né? A gente agradece muito, a gente agradece pela resistência, né? Porque é sempre esse lugar de quem caminhou antes para que nós caminhemos depois. Então, enquanto juventude negra, eu venho agradecer pela resistência, agradecer pela trajetória compartilhada, porque por aqui somos nós quem contamos as nossas próprias histórias, sem a distorção do colonial. Muito obrigada. E a gente fica por aqui em mais um Memórias Saltera Pretas. Uma das coisas mais importantes na minha vida é essa caminhada. Por vários motivos. Eu já nem diria mais intolerância, porque ninguém é obrigado a tolerar ninguém, né, meu filho? É obrigado só a respeitar. Um lugar aonde caminhar se caminha com fé. Engenho Velho da Federação.